Amém, queridos, podem sentar, meus irmãos. Nós estamos na Assembleia de Deus Canaã, Estéreo Canaã, em Quintino Cunha, nessa quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020, no culto de ensino da Palavra de Deus. Com muita alegria, estamos quase encerrando mais uma semana, cansados, mas felizes por tudo aquilo que Deus tem realizado em nossas vidas. Setembro é um mês que promete muito, irmãos, promete muito. Quando Deus colocou no meu coração fazermos aqui na terça-feira, que foi dia 1º, um culto entregando e consagrando a Deus o mês de setembro, porque Deus estava confirmando que iria trabalhar em nossas vidas de forma extraordinária. E na terça-feira, quando encerrou o culto, eu tive duas reuniões. A primeira reunião que eu tive foi aqui na igreja com o departamento de mulheres, com a Sociedade Feminina Canaã, que tem como líder a nossa irmã Graça, que conta com várias auxiliares, que são mulheres de Deus, mulheres de oração, mulheres dispostas a pagar o preço para que a obra do Senhor avance. E na madrugada de hoje, quando eu acordei, mais ou menos, eu acordei em torno de 5:30 da manhã, e às 6h10, eu fui surpreendido com uma ligação e uma mensagem da nossa irmã Geralda, que é auxiliar mais próxima da irmã Graça, informando que às 3h da manhã, ela e o esposo dirigiam-se ao aeroporto internacional de Fortaleza para deixar filho e nora no aeroporto para pegar avião. E no translado, no caminho, o motorista embriagado em uma Hilux avançou a preferencial e colidiu com o carro onde estava a nossa irmã. E o resultado disso foi que o carro ficou completamente destruído e totalmente amassado. E a nossa irmã Graça precisou ser hospitalizada e fez vários exames, raio-x, ultrassom, tomografia, e os médicos observaram todos os seus ossos e também os seus órgãos internos, e para a glória de Deus, não encontraram nenhum ferimento que fosse bastante difícil de tratar. Nossa irmã teve apenas um deslocamento da clavícula, que é esse osso que forma o ombro, e estava agora no final do dia aguardando a liberação do médico. Portanto, eu queria apenas confirmar aquilo que eu já estava dizendo, porque a nossa reunião terça-feira, após o culto, foi para tratar de dois assuntos. Primeiro, um dia especial para as mulheres, um sábado diferente, e que está programado e vai acontecer no dia 29 de setembro, um sábado, aqui na nossa congregação. E você vai colocar na agenda, porque será um super evento de mulheres, contando com a participação da missionária Marqueline, da missionária Gina, e estaremos também trazendo cantores do ministério para brilhantar esse evento. E todas as igrejas da regional estarão convidadas para estarem aqui num sábado de muita festa. E não foi só isso. Também estivemos conversando porque
Neste ano, Deus colocou no coração do nosso irmão Júnior, que é o líder do Departamento de Homens, Sociedade de Homens Canaã, e confirmou este desejo, esta palavra no coração da nossa irmã Graça, de fazermos também um sábado, antes do final do ano, para tratar com os casais da igreja. E será um jantar romântico, onde nós conversaremos sobre a palavra de Deus, e estará conosco um pastor para renovar os nossos votos e abençoar as nossas alianças. E este dia será um dia todo especial para que as famílias da igreja tenham edificação e tenham base sólida, porque o diabo está atacando, mirando e desejando destruir a família, que é a base da igreja. Mas nós iremos contra-atacar, fazendo de um sábado, transformando um sábado em um dia especial para as famílias na casa de Deus. E quando eu saí daqui, fui até a congregação do Jardim Guanabara, onde o pastor Ismael, que é um amigo de muitos anos, me recebeu para tratarmos de um grande evento para os homens, ainda antes do final do ano. Então, o que nós estamos fazendo é sair do comodismo, desafiar as trevas e alavancar o reino de Deus. E quando um crente se coloca na posição de sair do comodismo para enfrentar o marasmo e fazer algo novo na obra de Deus, na casa de Deus, o que nós enfrentamos e o que nós encontramos são as dificuldades e os percalços da vida, bem como a fúria do inimigo. Para estar na frente da obra de Deus, é preciso pagar o preço que não sabemos qual é aquele que Deus irá nos cobrar. E eu gostaria de, nessa noite, dedicar esse culto à nossa irmã Graça, por ter decidido pagar o preço de fazer algo diferente na obra de Deus, para abençoar as mulheres da igreja e para abençoar as famílias da igreja. E eu gostaria de, neste momento que nós estamos ao vivo pelas redes sociais, e também estamos ao vivo através do WhatsApp, conversando nesse momento com a nossa irmã Graça, que já está em casa, para a glória de Deus. Eu gostaria que você, aonde você estiver, estenda a sua mão para cá, em direção à nossa irmã, e ore comigo, abençoando a vida da serva de Deus e pedindo ao Senhor que restaure a sua saúde. Eu vou orar agora, mas eu quero ouvir a boca de vocês falando com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós entregamos em tuas mãos a vida da tua filha, Senhor, que nesta noite ela e sua família, meu Pai, sofreram, meu Deus, um acidente terrível, causado por um homem embriagado, sinal de que o pecado dominava e que ele estava coberto sobre as trevas. E Senhor, o diabo tem furiosamente tentado nos destruir, tentado destruir esta igreja, tem usado todas as armas, as piores armas, e tem pegado pesado contra as nossas vidas. Mas dessa noite, Senhor, nós oramos a Ti, porque Tu és o Senhor dos exércitos, porque Tu és o general dos generais, porque Tu jamais perdeu uma batalha, porque Tu nos deu autoridade, a igreja, para pisar serpentes e escorpiões, para beber veneno e não morrer, para ser atingido pelas flechas do diabo e não cair. E nessa noite nós rogamos a Ti, nós clamamos a Ti, para
que toda armadilha do inimigo seja desfeita na autoridade do nome de Jesus, e que nem o mal se suceda a nós, nem a vida da tua filha, Senhor. Restaura a sua saúde, cura a tua serva, levanta ela, Senhor, para a tua obra, cuida da sua família, da sua casa, dos seus prejuízos, das suas necessidades, de tudo aquilo que ela necessita, Senhor, e que a bênção da tua igreja, do teu povo e do teu nome esteja sobre ela, porque nós a abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Obrigado, irmã Graça. Cheiro no coração. Eu sei que as suas lágrimas são de emoção e de gratidão a Deus, e eu espero que em breve você esteja de volta conosco. Sentiremos a sua falta, mas com certeza seus auxiliares lhe substituirão nesse momento com muito brilhantismo e muita dedicação. Que Deus te abençoe. Fica online nos assistindo, tá? Cheiro no coração. Eu quero nessa noite compartilhar uma palavra de Deus para vocês, e eu queria pedir que vocês fiquem de pé nesse momento, em reverência à leitura da palavra de Deus. Portanto, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Me dá aí mais um pouquinho de retorno, Samuel, por favor. Eu perdi aqui um pouco. Filipenses capítulo 2, versículo de número 3. Melhorou bastante. Pode baixar um pouquinho, Torres, um pouquinho só. Louvado seja o Senhor para sempre. Tá bom, tá ótimo, desse jeito tá ótimo. Filipenses capítulo 2, versículo de número 3. Acompanhe no telão, acompanhe no celular, acompanhe na Bíblia, do jeito que você puder, tá? Mas não perca a leitura, e também não feche a Bíblia. E vocês que estão aí no telão, não desliguem o aplicativo, tá? Vamos passear pelo livro de Filipenses hoje. Filipenses 2, versículo 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, mas cada qual atente também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, por desejo, ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, como se não bastasse Deus virar homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Não bastasse ele obedecer até a morte, foi morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, tanto daqueles que estão nos céus, como daqueles que estão na terra, como aqueles que estão embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus nosso Pai. Até aí, podeis sentar, meus queridos. Deixa a Bíblia aberta, por favor. Não feche a Bíblia, tá? Te agradeço, Senhor, por esta leitura, pelo ensino e pela forma agradável, maravilhosa que o Senhor nos fala através da palavra. Te louvamos e te pedimos que este culto não fique no vazio, mas seja guardado em nossa memória, e que nenhuma dessas informações que
que serão repassadas hoje através da tua palavra, saiam da nossa mente e do nosso coração. Pelo contrário, que seja a semente que vai brotar e vai produzir frutos em nossa vida. É isso que nós choramos em nome de Jesus, amém. Conselho para você que vai ouvir a palavra de Deus. O primeiro conselho é: não se levante. O segundo conselho é: se sentir sede, espere para beber água em casa, porque não tem água na igreja. Terceiro conselho: se sentir vontade de fazer xixi, você vai fazer a prova do vestibular, fica 6 horas sentado numa cadeira e não se levanta. Se você vai fazer isso, faça antes da palavra ou depois da palavra, mas não na hora da palavra, que esta é uma igreja educada. Até porque nós estamos vivendo um momento tão difícil que não tem corredor na igreja, que a gente precisa usar todos os espaços para colocar as cadeiras. Então a gente precisa ter essa reverência, esse respeito. E um outro conselho que eu dou para você que vai ouvir a palavra é desligar a porcaria do celular, que não deixa a gente em paz nem na hora do almoço. Eu agora, quando eu sento para almoçar, eu desligo, porque eu não aguento mais ficar ouvindo aquela musiquinha, pi, 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 toda hora uma mensagem, toda hora uma ligação. Não, calma. As coisas não se resolvem de um segundo para o outro. Precisa ter tempo. O problema que você tem para resolver agora, você não vai resolver agora. Preocupação que você tem agora não vai se resolver, porque você agora está no tempo de ouvir a palavra. Nós temos o tempo de vigiar e temos o tempo de agir, de orar. Então nesse momento nós estamos no tempo de ouvir a palavra, que é o tempo de se preparar. Então esse é o tempo que nós estamos devocionalmente entregando ao Senhor. Então, sem querer ser chato, tá? Sem querer ser chato, me perdoe, mas eu queria pedir a atenção de você, porque eu gasto horas preparando o sermão para trazer um ensino de Deus que pode mudar a tua vida. E pode ser que na hora que Deus esteja falando contigo, você esteja olhando para o outro lado, olhando para o celular, pensando em outra coisa. E aí você vai para casa e diz assim: mas Deus não falou comigo. Falar, falou, né? A palavra de Deus nunca volta vazia, ela promove muitos efeitos. Aí você diz que não ouviu a voz de Deus, porque você estava. Você que não estava ouvindo, diferente, tá? Então eu quero começar explicando para vocês porque que eu escolhi esse texto. Eu escolhi esse texto porque esse texto de Paulo, essa carta que Paulo escreve à igreja de Filipenses, é um texto muito importante para nós, muito importante para a sobrevivência da igreja, tá? E eu queria que você aplicasse tudo isso na sua vida, porque se você quer ser um crente fiel ao Senhor, se você quer ser um obreiro responsável, se você quer ser um líder de departamento eficiente, ou se você quer ser um crente comprometido com o evangelho, comprometido com a sua igreja, comprometido com a causa do Senhor, então eu espero que tudo isso que eu vou falar nessa noite seja absorvido por você. Você seja uma esponja, absorva tudo. Você vai aproveitar em cada momento da sua caminhada cristã. Cada luta que você passar dentro da igreja, você vai lembrar disso que eu falei hoje, nessa noite. E eu tenho certeza que esse ensino vai lhe acompanhar pelo resto da vida. Então quero falar para vocês sobre uma igreja complicada. Quero falar para vocês sobre uma igreja que trabalhava para Jesus, mas trabalhava errado, que usava as motivações erradas. Crentes que pisavam em cima dos outros para crescer, crentes que davam ouvidos a falsos pastores, crentes que tinham líderes que estavam comprometidos não com o evangelho, mas consigo mesmos. E que quando Paulo esteve nessa igreja, esses caras amavam Paulo, mas quando Paulo saiu dessa igreja, virando as costas, começaram a falar mal dele, e começaram a desfazer as obras de Paulo, começaram a questionar sobre a vida de Paulo, o testemunho de Paulo, e os que estavam lá, que desejavam crescer, queriam ser maiores do que Paulo, pensavam que estava em uma competição. Então quero falar nessa noite sobre os perigos que rondam a igreja, e eu quero começar falando sobre o primeiro. O primeiro perigo que ronda a igreja é o perigo do partidarismo. O versículo de número 3, que Paulo vai falar assim: não façais nada por contenda ou por vanglória. Talvez tenha passado despercebido para você, mas Paulo elogia essa igreja. Paulo fala bem dessa igreja. Paulo chega a dizer no capítulo de número 4, versículo 1, que essa igreja é sua alegria, essa igreja é sua coroa, é a obra-prima de Paulo na terra. Mas agora Paulo vai dizer que essa igreja, essa obra que ele
desejou no seu coração e ele executou, o tempo que ele trabalhou, que ele educou os crentes, que ele pregou a palavra, que ele se dedicou a fazer aquela igreja crescer, tudo estava ameaçado, porque havia um perigo rondando a unidade da igreja. Paulo está revelando aqui que haviam tensões entre os crentes, que a comunhão estava rompida, e que a igreja estava partida, e a palavra partidarismo vem da palavra grega eritreia, que é a mesma palavra usada na raiz da palavra egoísmo. E aqui Paulo vai mencionar a atitude mesquinha de alguns crentes que estavam em Roma e que estavam olhando para a obra de Paulo e com muita inveja estavam querendo despertar ciúmes no trabalho apostólico de Paulo, pensando que a obra de Deus é uma competição, um campeonato. Sabe o que é que eu estou dizendo para você? Talvez você não tenha entendido absolutamente nada, mas eu vou resumir. Havia uma competição na igreja para ver quem era melhor do que Paulo, quem pregava melhor, quem ganhava mais vidas, quem tinha mais dons, quem tinha mais revelação, quem tinha mais profecia, quem escrevia mais, quem fazia mais. E você pode até pensar que uma competição dessa é favorável à igreja. Não, só quem vai ganhar é a igreja. Porque se tem um crente querendo ganhar 10 vidas, o outro vai querer ganhar 11. Se tem um crente querendo ter 7 dons espirituais, o outro vai querer ter 9. Mas eu quero dizer para você que é exatamente o contrário. Toda disputa dentro da igreja é prejudicial, porque ministério não é campeonato, chamado não é disputa. O evangelho é diferente de tudo que você conhece no mundo, porque no evangelho só pode se crescer se todos estiverem juntos caminhando na mesma direção. No evangelho ninguém cresce pisando no outro, subindo no outro. O evangelho nos revela que o exaltado será humilhado, mas será humilhado mesmo, e grande é a sua queda, mas ela revela que o humilde o Senhor exaltará, porque Deus odeia o soberbo, Deus odeia aquele que se agiganta, que se engrandece, que bate no peito para dizer que faz mais, que consegue, que é o dono da obra, que é o homem escolhido por Deus, que é o profeta designado por Deus, que é aquele que Deus resolveu levantar na terra para ajeitar a sua igreja, a sua obra. Não tem nada a ver com isso, querido, porque Deus não escolheu um homem, Deus não escolheu uma igreja, Deus não escolheu uma congregação, Deus não escolheu um departamento, Deus não escolheu um obreiro para manifestar o seu poder. Deus escolheu muitos, mas muitos crentes, milhões de crentes ao redor deste planeta, para revelar a eles a sua glória, e para usar esses crentes para fazer o evangelho crescer. Então, querido, quanto mais você dá a mão para o seu irmão, quanto mais você ajuda alguém a caminhar, quanto mais gente você levanta, quanto mais gente você consegue exaltar na espiritualidade divina, enquanto você está pensando que vai ficar para trás, que vai ficar no marasmo, que ninguém vai olhar para você, querido, é nesse trabalho silencioso, é nesse trabalho dedicado, é nesse trabalho escondido, é nesse trabalho que ninguém está vendo, é aí que Deus te vê, e é aí que Deus vai te exaltar, é aí que Deus vai ver que você realmente é fiel, e que você não está preocupado com a glória, e mesmo sem você querer, um dia Deus irá revelar as suas obras, e os homens verão o quanto você é fiel a Deus. Aleluia. Não se preocupa, não se preocupe com o reconhecimento humano. Segundo perigo que ronda a igreja, o perigo de trabalhar sem unidade. E eu quero ler o versículo 27 do capítulo 1, Filipenses 1 e 27. Está para colocar aí. Diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja,
ou quer eu estando ausente, estando longe, eu ouço acerca de vós, que vocês estão no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Compreenda uma coisa: nada enfraquece mais uma igreja do que crentes trabalhando para Jesus sem união. A obra de Deus não pode avançar se cada crente está puxando para o seu lado. Parece um cabo de guerra. Se o irmão disser que vai para a direita, o outro puxa para a esquerda. Se o irmão disser que vai para frente, a outra puxa para trás. Havia um grande problema em uma igreja com duas irmãs chamadas Síntica e Evódia. E essas mulheres, em vez de receberem elogios do apóstolo Paulo, elas são chamadas a atenção. E você imagine que esta palavra é lida há 2020 anos. E quem lê esta palavra vai ver um puxarrão de orelhas do apóstolo Paulo sobre estas duas mulheres. Que é isso? Quando uma está na cantina, a outra nem passa em frente. Quando uma está numa recepção, a outra entra pelos fundos da igreja. Quando é uma que vai pregar num ciclo de oração, a outra nem aparece. E Paulo está exatamente ilustrando que nenhuma igreja desunida irá conquistar os interesses de Cristo na terra. Observe uma coisa: Paulo não está dizendo que eles não estão trabalhando, não. Paulo não está dizendo que eles estão parados, braços cruzados, não, é o contrário. Paulo está dizendo que eles são ativos, trabalhadores, estão lutando, estão brigando, estão botando dinheiro do bolso, estão bancando a igreja, estão sendo mão de obra, estão chegando cedo, estão saindo tarde, estão pregando, estão evangelizando, estão trabalhando, mas não estão trabalhando juntos, estão trabalhando separados. E por que esse alerta vai cair aqui? Porque exatamente, querido, a arma mais violenta que o diabo usa contra a igreja é a arma da desunião. Quem acha que o diabo vai aparecer na igreja com a cara feia, com os dentes afiados, com as garras à mostras, com o rabo pontiagudo, segurando o tridente, está muito enganado. A Bíblia diz que ele é prudente e é artimanioso como uma serpente. Ele vai chegando sem ninguém ver. E quando ele está perto para dar o bote, é tarde. E ele consegue introduzir o seu veneno rapidamente nos corações dos homens. E os crentes então vão ser tentados a brigarem uns com os outros. E sem união, a igreja se desliga de Cristo. E o que é que vai acontecer? A igreja vai existir, mas Cristo não vai estar lá. A igreja vai existir, mas não vai ter milagre. A igreja vai existir, mas não vai ter salvação. A igreja vai existir, mas não vai ter cura. Não vai ter perdão. Não vai ter família se reunindo, se reencontrando. Não vai ter abraço fraternal. Não vai ter irmãos se achegando para a obra de Deus. Não, pelo contrário. Por isso, querido, trabalhar demais para Deus, mas com a motivação errada, não vale nada. O Senhor usou um grandíssimo exemplo para nós, falando daquele que traz a oferta para o altar. Jesus diz: traz a tua oferta. Quanto é a tua oferta? É 1 milhão? É um boi gordo? O que é que tu tem para dar para Deus? Ah, 1 milhão? Deixa eu te dizer uma coisa: deixa a oferta, não entrega não, e volta primeiro, para se reconciliar com quem você pecou, com quem você brigou, com quem você está separado, e depois do perdão, você vem entregar a sua oferta, porque só assim essa oferta vai ter valor diante de Deus. Eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que o nosso Deus não é Deus de confusão,
O nosso Deus é Deus de paz, e Ele jamais irá abençoar uma igreja desunida, Ele jamais irá abençoar uma igreja desligada, Ele jamais irá abençoar uma igreja que se corrompeu aos desejos de Satanás, que se vendeu ao preço do diabo. Ele jamais irá abençoar uma igreja que tornou-se exaltada. Mas olha uma coisa, leia comigo se você puder, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Olha o que é que vai dizer Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Vai dizer assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Que coisa linda! E em toda a alma havia temor, e por causa disso, muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e seus bens, e repartiram com todos, cada um segundo o que lhe parecia, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora eu pergunto a você: tinha milagre nessa igreja? Sim ou não? Tinha milagre na igreja? Sim ou não? Não ouvi ninguém falar. Tinha milagre nessa igreja, sim ou não? Tinha resposta de oração nessa igreja, sim ou não? Tinha batismo com o Espírito Santo nessa igreja, sim ou não? Tinha fervor espiritual? Sim. Tinha obra social? Sim. Tinha pregação poderosa? Sim. Tinha presença de Deus? Sim. E qual é o segredo? Eles eram homens como nós somos, carne como nós somos carne, mesmas emoções, mesmos pensamentos, mesmos desejos, mas eles matavam as suas carnes, e eles colocavam a vontade de Deus acima da sua própria vontade, e eles tinham então tudo em comum, porque quem mata a carne, coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, facilmente divide o que tem, se torna piedoso, se torna uma pessoa amorosa, e o resultado disso é que a igreja crescia, e a igreja foi crescendo, 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 porque Deus estava nela. Ela foi crescendo, 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 porque Jesus estava lá. Ela foi crescendo, 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 porque não havia impedimento para Deus agir. E sabe o que aconteceu com essa igreja que crescia? Roma tinha medo da igreja, o exército tinha medo da igreja, os sacerdotes, escribas tinham medo da igreja, os senadores romanos tinham medo da igreja, os generais tinham medo da igreja. Mas sabe o que acontecia? Senadores se convertiam, políticos se convertiam, soldados se convertiam, homens de poder se convertiam, centuriões se convertiam, todas as classes econômicas aderiam ao evangelho. A igreja era perseguida, mas ela crescia. A igreja era humilhada, mas ela crescia. A igreja era enxacoalhada de surra, mas ela crescia. O milagre acontecia, o Espírito Santo descia e a obra de Deus continuava. Igreja Canaã de Quintino Cunha, não tenha medo do diabo, não tenha medo das lutas, não tenha medo das barreiras, tenha medo da desunião, e confie que uma igreja unida conta com a ajuda de Deus para vencer todos os obstáculos da vida. Coloque a vontade de Deus acima da sua vontade, e você verá grandes prodígios do Senhor na sua história. Aleluia. Terceiro perigo que ronda a igreja, estou terminando já. Filipenses 2:21, põe aí. Quem está com a Bíblia acompanha lá. O perigo dos líderes buscarem seus interesses pessoais. O perigo dos líderes buscarem os seus interesses pessoais. Filipenses 2:21, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Paulo vai enviar Timóteo para essa igreja, para Timóteo pregar, para Timóteo pastorear, e para Timóteo dar bom testemunho de Paulo.
mas vai mandar também Timóteo para cuidar de um grave e sério problema que estava acontecendo. A liderança daquela igreja não buscava os interesses de Cristo, mas os próprios interesses. Esses homens eram amantes dos holofotes e dos palcos. Eles não queriam a glória de Deus, nem a edificação da igreja. Eles queriam era construir um monumento ao seu próprio nome. E esse é o perigo da soberba. Eu quero que você preste muita atenção nisso. A gente às vezes dá chance para um crente pregar. Quando termina o culto, o irmão dá o tapinha nas costas dele e diz assim: ô irmão, você pregou tão bem, você prega melhor do que o pastor. Você matou esse crente. Porque ele vai para casa batendo no peito e dizendo: eu posso, eu faço, eu consigo. Ele vai sair da igreja achando que é o bambambam da pregação. E aí no próximo culto ele não vai mais tomar cuidado de buscar a Deus. Ele vai chegar lá dizendo: eu posso, sozinho eu posso. E ele vai fracassar. E ele vai para casa de cabeça baixa dizendo: nunca mais eu subo num púlpito, nunca mais eu prego a palavra de Deus. Esse é o perigo de colocar um crente para orar no círculo de oração, para cantar um louvor no culto, e chegar alguém para dizer: ô irmão, você cantou melhor do que o grupo de louvor, você orou melhor do que a líder, melhor do que o líder, você sabe dirigir uma reunião, um culto melhor do que ninguém. Acabou o crente. E ele vai para casa achando que está no top 10 do reino de Deus. E se for possível, ele manda fazer uma foto, ou ele procura uma foto de alguém que bateu na hora do culto, ele posta lá, e ele vai colocar uma frase dizendo: eu cheguei aonde eu queria. Nós temos aqui um grande problema. O que derrotou Satanás, o que derrubou Satanás do céu, não foi adultério, não foi roubo, não foi corrupção. O que derrubou Satanás do céu foi a soberba. E olha o que é que está acontecendo. Nós, seres humanos, com o nosso coração enganoso, com a nossa mente pervertida, estamos buscando sempre o engrandecimento pessoal. Quero mais curtida nas minhas fotos, quero mais compartilhamento, quero que mais gente me veja, eu quero ter mais amigos, quero ter mais contatos, eu quero chegar mais longe, eu quero meu nome numa placa, eu quero meu nome no conselho da OAB, eu quero meu nome no CREA, eu quero meu nome em um status, em uma posição que todo mundo vai ter que ver. Eu quero passar num concurso só para esfregar na cara dos meus amigos que eu passei, que eu sabia, que eu conseguia, que eu sabia estudar. Eu quero passar nesse vestibular não por satisfação pessoal, eu quero somente para esfregar na cara da minha família que eu estudei para valer. Nós trazemos isso para dentro da igreja, quando nós deveríamos chegar aqui com um sentimento de humildade diante de Deus e nos despindo de toda a nossa capacidade humana, porque sem Ele nós somos nada. Jesus olhou para João Batista e disse: olha, nascido de mulher, não tem homem maior do que João Batista. Procura na história, vai no tempo, nem Moisés, nem Arão, não teve Eliseu, não teve Elias, não, maior homem nascido de mulher que eu conheço na terra, declarou Jesus, é João Batista, que viveu 30 anos para ter um ministério de 6 meses apenas antes de ser degolado por Herodes. Mesmo assim Jesus disse: ele é o maior de todos os homens nascidos de mulher. Aí você sabe o que é que ele vai declarar quando alguém pergunta sobre Jesus? Ele vai dizer: eu não sou nada, eu não sou nem digno de atar as sandálias dos seus pés. Sabe de uma coisa? Eu vou sair do meio, eu vou diminuir, porque eu quero que Ele apareça na minha vida. Quando Deus chamou Isaías e trasladou ele para o céu, Isaías baixou a cabeça, olhou para Deus: não posso estar aqui. Deus perguntou: por quê? Porque eu sou um homem de impuros lábios e moro no meio de um povo de lábios impuros, eu não sou digno de estar à tua presença. Quando nós olhamos para a nossa realidade, e nós olhamos para quem nós somos, nós ficamos observando esse mesmo apóstolo Paulo dizer: eu sou um escravo,
eu sou um servo, eu sou um soldado de Cristo, eu não vivo, Cristo vive em mim. Aí eu olho para mim, e eu começo a olhar para mim e perguntar: meu Deus, quem eu sou? Quem sou eu diante de Deus? Por que é que eu estou me achando? Por que é que eu estou me engrandecendo? Por que é que eu estou trazendo para mim a glória que não é minha? E todas as vezes que eu venho aqui, irmãos, dirigir uma santa ceia, eu vejo essa igreja lotada, eu olho para Deus e digo: eu sou inútil, eu não fiz nada, eu não tenho obra social, eu não alcancei as crianças da comunidade, eu não salvei metade desse bairro, essa igreja não é vista como uma influência social, eu não fiz nada. Porque encher a igreja de crente é fácil, difícil é encher o bairro de Deus, difícil é encher a comunidade com a presença do Espírito Santo. Eu e você precisamos reconhecer que nós não somos nada diante de Deus. Eu não sei quais foram os dons que Deus te deu, quais os talentos que Deus te entregou, se é pregação, se é oração, se é assistência social, se é louvor, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que se Deus te deu capacidade, não foi para você, Ele te deu para a glória dEle, para a obra dEle, para o engrandecimento dEle. Não importa o que foi que Deus te deu, saiba que nada é seu, tudo é dEle, tudo veio dEle, e tudo é para a glória do nome dEle. Humilhe-se, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia. Quarto lugar, o perigo do mundanismo na igreja. Esse é o pior. Capítulo 3, versículo 17 a 19. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 17 a 19. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem aqueles que vivem de acordo com o padrão que eu ensinei. Pois, como eu já disse repetidas vezes para vocês, e agora eu repito chorando, muitos vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que deveria ser vergonha. Esses aí só pensam nas coisas terrenas. Outra coisa que estava ameaçando a unidade da igreja de Filipos eram homens mundanos, libertinos e imorais, infiltrados no meio da igreja. Isso é tão cruel e tão difícil que Paulo está escrevendo com lágrimas, porque essas pessoas fazem Paulo chorar. Paulo declara que eles são inimigos da cruz de Cristo, que eram pessoas mundanas, terrenas, que só se preocupavam consigo mesmo. E aí eu vou observar que esse tipo de gente é gente imoral, é gente lasciva, é gente pervertida, são comilões, são beberrões, são aqueles que têm uma visão liberal do mundo e da igreja e da fé cristã. São aqueles que ficam batendo a mesma tecla, dizendo: isso é só um pecadinho, não tem nada não, daqui a pouco Deus te perdoa, daqui a pouco Deus te abençoa, daqui a pouco Deus te abre a porta, Deus tem paciência contigo, Deus vai te aturar. Há um abismo muito grande entre Deus aturar um crente pecador e Deus amar um crente pecador. Deus pode até te aturar, mas não vai manifestar amor na tua vida, porque o maior amor que Deus tinha para manifestar foi entregar a vida do seu Filho amado por nós. O mínimo que nós podemos dar para Deus é a nossa obediência. Paulo vai falar ainda mais, vai falar que não imite esses homens, imite o meu exemplo, o meu padrão, o padrão da igreja. Esse padrão eu ensinei a vocês. Vocês têm um padrão para seguir, por que vocês vão seguir outro padrão? Por que vocês vão olhar para o lado? É porque nós temos mania de não nos contentarmos com aquilo que Deus dá. E nós estamos sempre procurando fora a última moda, a última tecnologia. Às vezes eu fico observando irmãos compartilhando vídeos, fotos, frases, textos, na rede social, no WhatsApp, todo canto.
sem nem estudar a palavra de Deus, e declara lá que o que o cara falou é verdade, sem nem saber se está na Bíblia ou se não está na Bíblia. Às vezes o cara é um plagiador, nasceu ontem, não viveu nada, nunca passou fome, nunca pegou um ônibus lotado, nunca acordou 5 horas da manhã, nunca soube o que foi acordar dentro de casa, com a casa inundada numa chuva, sobe no altar, com um paletó de grife, com um sapato brilhante, com a sobrancelha feita, às vezes de batom, às vezes de maquiagem, com as unhas pintadas. Tenho nada contra quem faz esse tipo de coisa, não? Mas o camarada que gasta mais horas no salão de beleza do que orando, o cara que gasta mais horas penteando o cabelo do que adorando ao Senhor, do que lendo a palavra, o cara que não tem experiência de vida, que não sabe o que é andar com Deus, que não conhece o padrão do Evangelho, sobe no púlpito, sobe no altar e prega a palavra e todo mundo copia. E acha bonito porque, não, isso é muito amor, é muito amor. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me quer, eu sei que Deus me perdoa, e eu estou vendo que tudo que Ele está falando se encaixa com a minha vida. Aí eu pergunto, como assim? Não, porque toda sexta-feira eu gosto de tomar uma cervejinha com os amigos, eu estou vendo que não tem nada demais, que está dizendo que Deus me ama de todo jeito, até na mesa do bar, tá bom. Não se encaixa na sua vida, por quê? Não, porque eu posso de segunda a sexta frequentar a boate, eu posso de segunda a sexta andar em orgia, eu posso de segunda a sexta fazer o que eu quiser, mas no domingo, se eu estiver na igreja, aí eu estou bem com Deus, porque um encontro semanal satisfaz o meu coração. Você está vendo a visão do evangelho liberal destruindo a igreja? Você nunca vai ver a mídia entrar numa Assembleia de Deus, numa batista, numa presbiteriana, numa congregação cristã e dizer assim, olha que igreja linda. Nunca vai entrevistar seu pastor, nunca vai colocar um quadro na televisão, mas vai entrar numa igreja liberal, vai filmar o pastor bonitinho, vai dizer que aquele sermão é lindo, que aquela igreja é linda, porque ela é uma igreja inclusiva. Que sem vergonhice do diabo. E a gente fica tudo aplaudindo, que lindo, e se emociona e chora, e a lágrima cai, e a gente não entende nada, porque a gente não conhece o padrão. Só tem um padrão para a igreja, só tem um padrão para o crente, só tem um padrão de vida, e esse padrão se chama Evangelho de Jesus Cristo. O evangelho liberal quer usar a Bíblia para justificar o pecado, quer usar a Bíblia para colocar na conta de Jesus lá na cruz tudo que nós fazemos de errado conscientemente. A teologia liberal quer abrir o leque de opções para que o líder da igreja possa ser um pecador respeitado. A teologia liberal faz com que os crentes curtam o momento achando que não tem nada a dever para Deus, e olha que isso é antagônico. Sabe o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um evangelho que não é evangelho, porque evangelho que não condena o pecado não é evangelho, evangelho que não traz arrependimento não é evangelho, evangelho que faz cócegas na alma humana não é evangelho, evangelho que não confronta a velha natureza não é evangelho. Evangelho tem que fazer chorar, evangelho tem que fazer doer, evangelho tem que fazer a consciência entrar em parafuso, até você entender que está errado, até você entender que não é de Deus, até que você entender que os seus caminhos estão totalmente na mão do inimigo e não na mão de Deus. Evangelho tem que ter mudança, evangelho tem que ter caráter, evangelho tem que ter restauração, evangelho tem que mudar a história do homem, e evangelho está apenas na palavra de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho da cruz. E eu encerro aqui, me dá uma ajuda aqui o grupo de louvor, para a gente ofertar, dizimar, abençoar a casa de Deus. Eu encerro aqui dizendo
que esses dias todos eu estou estudando sobre as falsas doutrinas, os falsos líderes, os falsos pastores, os falsos profetas. Estou estudando sobre as doutrinas demoníacas que foram inseridas dentro da igreja e confesso que estou um pouco revoltado. Porque no vídeo do professor ele colocou hoje uma imagenzinha pequenininha de uma tal igreja. Lá na tal igreja, o pastor falando em heresias, mas em 5 minutos que o vídeo foi para o ar, o YouTube tirou, dizendo, não, aqui tem conteúdo que pertence a outra igreja, não pode colocar. Mas o camarada entra na internet para detonar a igreja, detonar pastor, para detonar evangelho, para desfazer tudo que é certo e errado, e ninguém diz nada. Ninguém corta, ninguém tira do ar, ninguém cobra direitos autorais, ninguém faz nada. Nós estamos vendo as pessoas vilipendiarem a igreja, apedrejarem a igreja a céu aberto e ninguém diz nada. Mas se eu e você abrirmos a boca para dizer o que não é certo, para dizer o que está errado, na mesma hora nós seremos podados. Eu quero dizer para você que isso é o sinal do fim dos tempos. Porque Jesus disse que quando chegasse esse tempo, a apostasia estaria no coração dos homens. Ou eu e você fechamos agora a brecha para o diabo, ou eu e você resolvemos devorar, mastigar, nos alimentar desta palavra, ou nós seremos engolidos vivos pelas falsas doutrinas. Nós seremos derrotados, sabe por quê? Pelas disputas dentro da igreja. Seremos derrotados pelos lobos em pele de cordeiro. Seremos derrotados pelos falsos crentes, por aqueles que só estão aqui para puxar o nosso tapete, para rir da nossa queda e para nos humilhar quando nós estivermos no chão. Nós seremos derrotados porque nós não temos a força que nós deveríamos ter para lutar contra isso. Se eu fosse olhar para todas as vezes que eu fui humilhado, todas as vezes que puxaram a minha orelha, todas as vezes que eu levei um carão, todas as vezes que eu fui advertido, todas as vezes que o meu pastor olhou para mim e disse, se converta, se ajeite, se endireite, faça a coisa direita, se conserte, eu já estaria há muito tempo em outro lugar e não aqui. Mas todas as vezes que o homem chegou para mim, para me criticar, para me falar, eu olhei para Deus e vi que o que eu estava passando era apenas uma parte da preparação de Deus para a minha vida. Ah, mas é muito fácil, é pastor, e daí? Sou pastor com a mesma carne que você tem, com o mesmo coração que você tem, da mesma matéria que você é feito. Pastor não é super-herói, pastor não é super crente, pastor não é super-homem, pastor chora, pastor passa a noite sem dormir, pastor tem dor de cabeça, pastor sente fome, pastor quando come demais também vai no banheiro. Todos os domingos, todos os domingos, quando eu saio daqui para preparar o sermão, eu gasto uma tarde inteira diante da palavra, dizendo, Senhor é isso, Senhor é isso, Senhor é isso. E todas as vezes que eu venho aqui pregar, a minha carne treme, e eu não me conformo em achar que eu estou pronto nunca. E tem tanta gente querendo puxar meu tapete, tanta gente querendo estar onde eu estou, e eu não queria estar. Eu não queria ser pastor, eu não queria estar pastor, eu não queria estar à frente de igreja, eu não queria esse trabalho, eu não queria esse peso, eu não queria essa coisa. Mas quando você diz não para Deus, aí é que Ele vê que você está preparado para ir. Porque quem está ansioso para ir é aquele que acha que está pronto, mas está a passos de cair num abismo. Quando Deus chamou Moisés, disse, vai e liberta o meu povo do Egito. E Moisés disse, não, eu não sei se eu vou falar. Eu sou gago. Mas tem ali Arão. É poliglota. Fala bonito. Uma voz de radialista. Deus olhou para ele e disse, eu lá quero Arão. Quero é você. Eu escolhi você. Deus te escolheu. Deus te chamou. Deus tem um negócio contigo, Marcondes. Deus tem um negócio contigo, Júnior. Deus tem um negócio contigo, Samuel. Deus tem um negócio contigo, Wesley. Deus tem um negócio contigo, Graça. Deus tem um negócio com cada um de nós. Pastor, o senhor nem sabe meu nome. Para quê?
Deus sabe teu nome lá no céu, teu nome está escrito na palma da mão dele. Você é bem falado por Deus. Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Ele sabe quem você é, sabe onde você mora, sabe o que você faz. Ele sabe a vocação que está na sua vida. Ele sabe o dom que ele te entregou, o talento que ele te deu. Você não pode fugir dessa obra. Você não pode dizer que os homens te maltrataram, te humilharam. Você não pode dizer que não está fazendo a vontade de Deus, porque as pessoas que estão na igreja são espinhosas, são espinhentas, porque elas te afastam. Não, pelo contrário, você não foi levantado para estar num berço de ouro. Você foi levantado para o meio de uma batalha, para um campo minado, para o meio dos espinhos, porque nós não somos luz em casa, nós somos luz do mundo. Fica de pé para a gente orar. Canta alguma coisa aí. Tu que vai cantar? Quem vai cantar? Vai cantar a oferta? Canta depois, vou cantar outro hino agora. Vai, Tô, esqueceu? Pensa que está tudo terminado. É bênção, vai! E que tudo acabou. É de Deus, é de Deus, é de Deus assim. Uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha, eita, Deus está falando com alguém e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Obrigado, Senhor, por essa noite na tua presença. Obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelos grandes ensinamentos que tu tem nos dado neste lugar. Com certeza tu escolheu este lugar como fonte, como manancial, para derramar dos céus sobre nós o melhor bálsamo, o melhor azeite, o melhor alimento, o melhor pasto. Pois nós somos as tuas ovelhas. Esse é o teu aprisco. Aqui em nosso meio, Senhor, talvez hajam pessoas desestimuladas, desacreditadas, cansadas, vencidas, oprimidas, pessoas que foram injustiçadas, mal faladas, pessoas que foram perseguidas, caluniadas. E eu não estou falando, Senhor, das obras do diabo, nem das obras do mundo. Estou falando sobre este sofrimento dentro da igreja. Pessoas que acham que há falta de oportunidade, pessoas que acham que Deus não está vendo, não está olhando, pessoas que acham que nunca irão sair do lugar onde estão, nunca acham que serão levantadas, nunca acham que serão vistas, que acham que os seus dons e talentos são perdidos, escondidos e até mesmo destruídos. Pessoas que sonhavam em estar no altar, estar no púlpito, pregando a palavra, louvando o teu nome. Pessoas que sonhavam com a obra assistencial, pessoas que sonhavam em amar outras vidas caídas, necessitadas, mas que por algum motivo, Senhor, pararam de trabalhar para o teu reino. E eu não sei, Senhor, por que nessa noite o Senhor resolveu falar aos nossos corações
sobre este assunto. Porém, o Senhor conhece todas as coisas, e aquilo que não está ensaiado pelo homem, aquilo que vem automaticamente do céu, com certeza é resposta para corações que necessitavam ouvir a tua voz. Nós não sabemos muitas vezes, Senhor, porque em determinados cultos o Senhor resolve nos emocionar, em outros cultos o Senhor usa a racionalidade. E por que em alguns momentos da nossa caminhada, quando nós precisamos ouvir a tua voz, tu se cala? Mas há dias que fazemos a pergunta de manhã e chegamos à noite na igreja e já temos a resposta. Talvez alguém nesta noite já esteja saindo com a sua resposta, já esteja com as suas perguntas respondidas, e esteja ciente daquilo que Deus está fazendo. E talvez haja corações agora, Senhor, precisando de um reforço espiritual. E nesse momento eu te peço, Senhor, renova a fé deste homem e desta mulher. Renova, Senhor, a presença do teu Espírito sobre eles. E não deixe os seus corações esfriarem. Não deixe as suas mentes serem atribuladas por maus pensamentos, nem mesmo pela voz do inimigo, pelas palavras assoladoras que ouviram na tua casa, de bocas que deveriam ser abertas somente para proferir bênçãos. Mas visita agora este coração deste homem e desta mulher. Que hoje não seja o último dia deles na tua casa, que hoje não seja o último dia deles na tua obra, que hoje não seja o último dia deles na caminhada, na jornada, que hoje não seja o último dia deles diante de ti, mas que seja o dia do recomeço. Assim como foi na vida da tua serva, Senhor, que poderia ter sido o último dia da sua vida, o Senhor hoje deu um recomeço. E todo recomeço é repleto de oportunidades, de portas abertas, de milagres. Senhor, eu quero me dirigir agora a este coração duvidoso, cansado, sofrido, ao qual tu mandas dizer, Senhor, que este recomeço é para te mostrar que Deus está contigo, porque o Senhor vai surpreender pessoas com portas abertas, com respostas, com oportunidades. O Senhor vai visitar pessoas que Ele chamou, Ele capacitou, e que não ouviram seu chamado, desistiram da obra. E o Senhor vai colocar de novo cada engrenagem no seu lugar, e vai te colocar no lugar de onde você jamais deveria ter saído. Porque quem um dia pisou no Santo dos Santos, quem um dia provou da água da vida, não quer viver em outro lugar, e não quer beber outra água, porque não tem prazer de viver longe de ti. Assim nessa noite nos abençoa estas vidas, visita nossas casas, nossas famílias, e faz o que ninguém pode fazer. Muito obrigado, e abençoa, Senhor, os teus filhos que vão ofertar e dizimar para a manutenção e crescimento da tua obra. Não deixa faltar, multiplica na vida da tua igreja, recompensa e abre porta para quem não pode, para quem está desempregado. Que setembro seja um mês de recuperação de prejuízo, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que este mês seja de portas grandíssimas abertas diante de nós. É o que nós te oramos e já agradecemos, no nome santo de Jesus. E quem crê, diga amém. Podem sentar, meus queridos. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Continue adorando o nome do Senhor Jesus com os seus dízimos e as ofertas, amém? Aleluia, Deus. Adore o nome do Senhor Jesus. Entrega a sua oferta em forma de adoração. Aleluia, Senhor.
tomar. Aleluia. E por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga: eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, aleluia, e que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Ele não vai deixar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Então adore o nome dele, aleluia, Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia, Deus. Nós acreditamos e confiamos em ti, Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Senhor Jesus. Nós nos alegramos, Senhor, na tua presença, Espírito Santo. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Se alegre na presença dele. Aleluia, Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Espírito Santo. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, aleluia, E o produto sinta a da presença dele neste oliveira lugar, e todavia todavia me me alegrarei. alegrarei. Aleluia, Deus, adoro o nome dele, e Todavia me alegrarei. ainda Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Deus. Seja adorado neste lugar, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós vamos encerrar nosso culto dessa quinta-feira, nos preparando para um final de semana maravilhoso. Amanhã nós temos a transmissão do culto online, na sede do nosso ministério. É o culto de ensino. O pastor Gessé estará pregando no canal do YouTube do pastor, porque o canal do YouTube da igreja foi hackeado, irmãos. Como a gente se levanta para fazer a obra e é difícil, né? Mas ele será recuperado em breve. Todo o conteúdo vai voltar ao ar. Nós não vamos ter prejuízo.
Todas as coisas, em todas as coisas Deus trabalha. Nessa noite eu queria saber onde estão os irmãos que nos procuraram durante a semana, durante o fim de semana também, com o desejo de se filiarem ao ministério. Eu gostaria de orar por aqueles irmãos que estão frequentando a igreja, mas ainda não são filiados ao Ministério Canaã. E se você está aqui e não é filiado à nossa igreja ainda, eu gostaria de apresentar você nessa noite. Você quer se filiar, meu irmão? Vem aqui para a gente te receber, por favor. Cadê as irmãs para receber a serva de Deus? Para abraçar a serva de Deus e acolhê-la, em nome de Jesus. Tem mais alguém que está frequentando a nossa igreja, não tem carta de mudança, quer se filiar ao ministério? Vocês também querem se filiar ao ministério? Sejam muito bem-vindas, tá? Deus abençoe vocês de coração. Você também quer se filiar, meu irmão? Seja muito bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe. Cadê os nossos irmãos? Olha, a partir de agora, quando terminar o culto, todas as mulheres vêm falar com elas e vão ajudá-las nessa caminhada, e todos os homens vêm falar com ele para ajudar o nosso irmão na caminhada, porque nós não caminhamos sozinhos, nenhum de nós. Então nós vamos orar por eles, e eu queria comemorar o aniversário da Ruth, que faz aniversário hoje. Cadê a Ruth? Ruth, você faz aniversário? Vem cá, Ruth, vem, vou orar por ti, te ver de perto, hein? Quantos anos vai fazer hoje? Está fazendo? Foi ontem? Quantos anos tu fez? 18? Aonde, menina? Tu não tem nem 9. 18 anos, como é que pode, rapaz? 3 anos de batizada nas águas, parabéns, olha que coisa. No dia do aniversário se passou? Foi ontem, e hoje você completa 3, olha, então você completa o aniversário ontem, nascimento na carne, e completa aniversário hoje, nascimento no espírito, né? Que coisa linda, hein? Parabéns. E nós vamos orar pela irmã Sâmia, que pede oração porque está enferma, e tem um pedido da internet também, deixa eu pegar aqui. Para a irmã Deise, que também pede oração. Ontem foi aniversário da irmã Graça, e hoje Deus já deu um presente a ela, que foi o livramento. E é aniversário da Carolzinha. Cadê a Carolzinha? Está aí? Corre aqui para a gente orar por ti. Quero te ver de perto também, que eu estou sem óculos. Agora, peraí. Quantos anos tu vai completando hoje? Oi? 13? Como é que pode? Tu é mais alta do que ela, e ela está fazendo 18, está fazendo 13. É invertido, né, o negócio aqui, não sei. Só Deus sabe fazer as coisas, né? Vamos orar por todos eles, todas elas. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar pela irmã Graça. Traga 1 quilo do amor domingo. Dia 19, hein, irmãos? Vamos doar sangue no Emoce. Por favor, faça a sua inscrição logo hoje. Procure os irmãos. Como é? Sim, tá bom. E quero agradecer os irmãos que estão trazendo R$1 para colocar ali na caixinha, para ajudar o grupo de louvor a pagar o som. Eu fiquei emocionado domingo porque a Ágata me deu uma oferta de R$2 para ajudar a pagar o som. E a Ágata só tem quantos anos já, Anderson? 2 ou é 3? 3 aninhos, a Ágata. Cadê a Ágata? Está aí? Correndo aí? Levanta ela aí, Evânia. A Ágata, essa menina linda aí, ó. No final do culto ela chegou, pastor, minha oferta, para ajudar o som. E colocou a nota de R$2 na minha mão, para abençoar a obra de Deus. Eu fiquei altamente emocionado, né? Coisa linda do céu. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos em tuas mãos todos esses pedidos de oração que chegaram a nós nessa noite. Também pedimos a ti que a tua bênção e a restauração plena venha sobre estas vidas, bem como também atinge e alcance a nossa irmã Graça. E também pedimos que o Senhor e todos nós que compomos esta igreja recebamos e amemos este homem e estas mulheres que desejam se filiar ao ministério, porque com uma alegria desejam servir ao Senhor conosco. Que esse lugar não seja um lugar de desapontamento, mas que seja um lugar de ajuda, de auxílio, que seja a segunda casa deles, Senhor, lugar para eles se sentirem bem, lugar para eles te louvarem, te amarem e ouvir a tua palavra, e receberem muitas bênçãos de ti. Assim nós abençoamos a vida deles e das tuas filhas, que fazem ou fizeram aniversário. Que a tua bênção seja derramada sobre elas, e que durante muitos anos
elas possam comemorar esta data na tua casa, te servindo, te adorando. Realize os seus sonhos, abra as portas boas na vida delas e feche as portas ruins. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem forte para os nossos irmãos e irmãs que se filiam conosco nesta noite. Parabéns, obrigado. Levante as mãos para o céu. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, agora e para todos sempre, e tenhamos um ótimo final de semana. Amém. Deus abençoe a todos. Teu sangue, tua cruz me levam de volta pra Deus. Tua morte, tua vida, as trevas Ele já venceu. Teu amor me conquistou, sou eterno devedor. O véu se rasgou, tua luz em mim brilhou, tua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho.